Olá, aluno! Tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre a Lei 11.343 de 2006. Eu sou a professora Bárbara e vou te ajudar na parte de legislação penal extravagante. Então vamos lá conversar sobre a Lei de Drogas? Esta lei que está aí em alta, né? Muitas discussões, muito a se falar e vai cair no seu concurso. Vai despencar no seu concurso, tá? Então vamos lá? Energia, tá? A prof tá saindo do plantão, foi pesado. Vamos lá. Quero ser contagiada com a energia de vocês. Gente, lei de drogas. Como começou tudo isso, né? Nossa Constituição Federal trouxe lá alguns mandados de criminalização. Já conversamos sobre ele quando tivemos a aula de lei de tortura. Né? Algumas questões, pela sua importância, a legislação constitucional trouxe, né, um mandamento para que se criminalizasse. Né? Quando fala são insuscetíveis de graça, anistia, indulto, né, são imprescritíveis tais situações, são os mandados de criminalização, né, que vem essa determinação ao legislador para que criminalize determinadas condutas. E o tráfico de substâncias entorpecentes foi uma delas. Então tá lá, ó, mandado de criminalização, lá no artigo 5º, tá? Faça a leitura depois. Aproveitando, né, que estamos no começo da aula, já vou falar uma coisa. O seu material tá bem completo, tá? A aula nós vamos dar um apanhado geral de várias coisas importantes para você levar para sua prova, mas tá lá, leia. Leia, tem várias questões importantes, várias informações, inclusive, né, a parte de introdução, maiores detalhes, está lá, tá? Depois dá uma olhada nas questões também. Bom, gente, vamos começar então, lei de drogas. Já sabemos que veio um mandado de criminalização, né, lá na Constituição, para que o legislador, então, né, punisse esta conduta de tráfico de substância entorpecente. Antes da lei 11.343, porque veja, essa lei ela é relativamente jovem, né? Ela acompanha aí mais ou menos a Lei Maria da Penha, em termos de idade, né? Tinha a outra legislação que falava sobre a lei de drogas. Era 63, fugiu agora, privação de sono dá nisso. Brincadeira, vamos lá. E qual que é a principal diferença entre as duas? A forma de tratamento ao usuário, principalmente, tá? A legislação anterior não fazia, né, a divisão do que era traficante e o que era usuário. Essa atual legislação faz. Além, claro, né, de toda uma série de políticas aí que são diferenciadas. Vamos dar uma olhadinha lá, então? Lei 11.343. Essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tá? O Sistema Nacional é o SISNAD. E o que ele faz? Prescreve medidas para prevenção, tá? Reinserção social de usuários e dependentes de drogas e estabelece normas para a repressão. Então vamos lá. Qual que é, como eu disse para vocês, a principal diferença dessa legislação para a anterior? A forma como ela trata as situações, né, referente ali ao tráfico e ao uso, tá? É um olhar diferenciado. E através do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ela vai trazer justamente essas diretrizes, né? A prevenção, a reinserção, né, preocupada com a figura do usuário, e a repressão, né, que vão ser aí os crimes, né, todo o comportamento estatal de combate e punição, investigação acerca do crime de tráfico, né, e das condutas ali relacionadas a essa questão do tráfico, tá? E agora uma questão importante. Dá uma olhadinha ali, ó. Para fins desta lei, consideram-se como drogas, ó, a lei fala drogas, né? Antes a gente usava assim, entorpecentes, né? Usava umas palavras mais difíceis. A lei 11.343 já chega falando é droga, tá? Então,
consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, tá? Tá, mas assim, prof, falou que droga é uma substância que causa dependência, né? Que vai estar lá constante numa lista atualizada periodicamente pelo Poder Executivo, né? Um ato do Poder Executivo. Mas o que é droga, afinal de contas? Pois é sobre isso que a gente vai falar. E isso é uma coisa bastante interessante. Vamos puxar um pouquinho já do que você aprendeu ou vai aprender, né? Mas eu tenho certeza que você já sabe. Lá na parte de penal, quando você vai aprender sobre normas. Gente, se a lei fala para nós que droga, né, é uma substância capaz de causar dependência, assim especificada em lei, né, ou que tiver relacionado periodicamente num ato do Poder Executivo, numa portaria, por exemplo, né, ela está dizendo o quê? Que é uma norma a ser complementada, né? Normas a serem complementadas são o quê? Uma norma penal em branco, né? É aquela que precisa de um complemento para ela fazer sentido, né? Para ela se valer ali. Tá, mas o que é droga afinal que até agora, prof, você não respondeu? Olha só a privação de sono aí, prof. Bora lá, aluno. Presta atenção aqui, tá? Quem define o que é droga no Brasil? Um ato do Poder Executivo, que no caso é a Portaria 344 da Anvisa, tá? Esta portaria vai dizer quais substâncias são consideradas capazes de causar dependência. Vai especificar o que é droga. Vai estar aqui, ó, nessa portaria 344 da Anvisa. E aí, prof, você falou que a gente ia dar uma relembrada ali em direito penal. Pois é, relembramos então o que é uma norma penal em branco, né? E quando a gente fala de droga, a gente está falando de uma norma penal em branco porque a gente precisa que alguém diga o que é droga, né? No caso, a portaria 344 da Anvisa. Mas as normas penais em brancos, agora relembrando, elas podem ser homogêneas e elas podem ser heterogêneas, tá? O que significa isso? Por exemplo, aqui, né, nós temos a Lei 11.343, que vai falar sobre o tráfico, que vai falar sobre o uso, né, que dispõe toda a política sobre, né, a questão das drogas. E aí, é uma lei, certo? Ela está sendo complementada por quem? Quem que tá? Ela fala da lei de drogas, mas o que vai me dizer o que é droga? A portaria, tá? Isso significa que são, né, normas de espécies diferentes, né? Aqui nós temos uma lei mais uma portaria, então são heterogêneas. Né? Em outras situações aí do nosso direito penal, nós vamos encontrar, né, leis penais em brancos que são complementadas por outras leis, né? Atos normativos de mesma espécie, aqui, no caso das homogêneas. Aqui, atos normativos de diferente espécie. Aqui nós temos uma lei, aqui nós temos, né, um ato do Poder Executivo, através de uma portaria, tá? E, gente, a portaria 344 da Anvisa, ela é atualizada periodicamente. Tem vezes que algumas substâncias são consideradas capazes de causar dependência, elas entram no rol das substâncias previstas na portaria 344. Tem vezes que elas saem e tem vezes que elas entram de um jeito diferenciado. Prof, dá um exemplo, né? Teve um determinado período em que a substância do lança-perfume foi retirada, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho daí sobre o que acontece quando é retirado, né? Se a gente fala que lança-perfume não pode, se em determinado momento sai daqui, nesse determinado momento nós vamos ter, né, um abolício. Vamos supor, né? Você foi pego com lança-perfume, traficando lança hoje. Hoje é dia 8/9. Amanhã
o lança-perfume sai da portaria? O que acontece? Norma penal benéfica retroage. Ah, mas e daí, aqui no dia 10, eles pensaram melhor e voltaram o lança-perfume? Ah, daí eu vou responder? Não, né? Retroage, tá? Então é isso que acontece quando uma substância sai da portaria. Se ela sair da portaria, vai ter um abolício, tá? Tem que ficar atenta se a tua questão trouxer datas referente a isso. Fica de olho lá. Deixa eu apagar essa daqui, porque o meu quadro tá tão bonitinho. Vou deixar só o abolício aqui pra você lembrar, tá bom? Prof, você disse que às vezes meio que entra, meio que não. Como assim? Vou te dar um exemplo, tá? A família da prof, a família materna da prof, é lá da Polônia, tá? Por isso que a prof tem esses cabelos amarelos. A Polônia, ela é conhecida por conta das papoulas também. A flor papoula, né? É um dos símbolos nacionais, inclusive, né? Nos trajes, nas casas, enfim. A papoula é usada para fazer... Ela tem, né? Dependendo de como ela é manuseada, ela é um opiáceo, né? O ópio pode ser produzido através da papoula. O ópio tá onde? O ópio tá aqui. Tá? Acontece que a semente da papoula, ela é usada como alimento, tá? É usada na culinária. Se eu for para a Polônia, eu posso trazer semente de papoula? A semente eu posso, tá? A semente, ela não é alucinógena. Ela é utilizada para fins gastronômicos. Então, a semente pode trazer. Mas daí pode plantar? Não. Não pode plantar, tá? Não pode plantar papoula no Brasil. Mas a semente, ela pode ser usada para fins especificamente gastronômicos ou medicinais. Ela não é alucinógena, tá? Outra flor, né? As flores que são... Pode ter um probleminha com flor, tá? Tem uma flor chamada trombeteira. E por que eu lembro muito da trombeteira? É uma flor muito bonita, né? Ela tem assim um formato de trombeta mesmo. A trombeta é alucinógena, tá? Não pode plantar trombeteira aqui no Brasil também. E uma vez no plantão da prof, caiu um cidadão com um monte de droga, um monte. Tinha LSD, tinha tudo. E foi trazido junto com as coisas dele um trequinho assim, tipo esqueci o nome daquilo. Como se fosse aqueles cubinhos que os químicos usam, sabe? Para fazer experiência. Proveta. Tipo uma provetinha, assim. Tinha uma etiqueta escrito chá de trombeta. O cidadão tinha um monte de droga em casa. Aí ele tinha um negócio chamado chá de trombeta. Como é que eu vou constatar aquilo? Né? Isso daí teve que mandar para a perícia, tá? Pra gente saber qual era o princípio ativo daquela substância. Se tava aqui, ó, para ver realmente se era, né, da trombeteira, enfim, e se estava ali, né, em algumas das substâncias previstas na portaria 344, tá? Então, é por isso que a gente precisa desse complemento, né? É um rol bastante extenso lá na 344. Ora as substâncias entram, ora as substâncias saem, né? A depender da forma como ela está, por exemplo, a papoula e a semente, né? Vai ter uma diferença ali. Eu trouxe esse exemplo só para você saber o quão diversificado é. Porque normalmente a gente lembra, né, da maconha, a gente lembra da cocaína, a gente lembra dessas substâncias mais comuns, né? Mas tem várias substâncias aí que pode dar um BOzinho, né? Agora você já sabe, então, que quando a gente fala de droga, para definir, nós estamos diante de uma norma penal em branco, heterogênea. Pode ser que a sua questão traga só que é uma norma penal em branco. Se trouxer só isso, vai estar correto? Vai, tá? Agora, se trouxer uma norma penal em branco heterogênea, vai estar mais correto? Vai, né? Então, atenção, tá? Atenção nisso. Lembra, heterogênea porque é uma lei que necessita de uma complementação via portaria.
via uma norma de diferente espécie aí, tá? Vamos continuar porque a lei de drogas ela é extremamente interessante e ela vai despencar no seu concurso. Agora lembra lá, quando a prof põe um asterisco, presta atenção, tá? Vamos ler o artigo 2º da lei de drogas. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, né? Lembra aqui, ó, o plantio da papoula, não pode. Papoula. É assim que escreve? Ixi. Você lembra? Prof, não tem certeza. Lembra da prof aqui. Ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, olha os anos 70 aí, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Por que isso é importante no nosso país, gente? Olha lá. Vamos ler de novo? Você tem que saber, tá? Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvadas a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. O nosso país é grande ou pequeno? Grande. Tem muito ou pouca etnia indígena? Muito. Que usa ou não usa alguns tipos de raízes, né? Para fins ritualísticos? Ayahuasca, né? Vocês conhecem por esse nome aqui, ó. Santo Daime, né? Prima aí da ayahuasca, tá? São feitas. O Santo Daime, ele é utilizado, né? A ayahuasca ela é utilizada nos rituais. E pode. Nos rituais para fins ritualísticos, pode, tá? Mas é em qualquer circunstância? Não, tá? Lembra que o nosso país tem, né, diversas etnias indígenas que, por vezes, em seus rituais de caráter religioso, fazem, né, uso de algumas substâncias e também algumas determinadas religiões, tá? Fazem também. E pode, a lei autoriza, tá? Desde que isso seja fiscalizado em local específico e para a finalidade ritualística religiosa, tá? Mesma coisa para fins medicinais, né? Aí vários estudos que apontam aí a utilização, né, vou falar da maconha de forma geral, né, mas é da determinada princípio da maconha ali para alguns tipos de tratamento, né? Então tem que ser de que forma? Sempre em um local específico, sempre para aquela finalidade, sempre fiscalizado. Por exemplo, se você for participar de algum ritual religioso que faça utilização, né, ali do famoso chá de Santo Daime, né, que faça a utilização de ayahuasca, por exemplo, você pode tomar aquilo, pegar seu carro e dirigir na rua? Não pode, tá? Sob efeito, não pode, tá? Inclusive corre risco de responder pelo artigo 306 lá do CTB, tá? Do Código de Trânsito. Por quê? Porque se você vai fazer o uso para fins ritualísticos, tem que ser aonde? Local específico, tá? Tem que ser no local que foi destinado para este fim. Lembra disso, tá? Foi participar de algum ritual que vai fazer uso de alguma substância, muito provavelmente vai estar autorizado, tá? Vai ter essa regulamentação, só que precisa ser num local específico para aquela finalidade específica, tá bom? Não pode chamar teus amigos em casa e falar assim, vamos tomar o chá aqui. Não, tá? Tem que ser sempre
para essa destinação específica, né? Nós temos uma pluralidade aí religiosa no nosso país e também por conta, né, de algumas etnias indígenas, como eu comentei também, fazerem, né? Então, o legislador fez ele já fez essa determinação, né? Ele já se preocupou com isso, né? Mas lembra, tem que ser bem quadradinho isso, tá? Tem que ser fiscalizado em local específico para a devida finalidade, beleza? Lembra disso, tá? Leva para sua prova. Bom, agora deixa eu ver o que mais. Vamos fazer a leitura aqui, só para você ver que isso tá na lei. A prof não mentiu. Então, falamos aqui dos rituais religiosos e também pode a União autorizar o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais, nananã, exclusivamente para fins medicinais. Olha as palavrinhas que as provas adoram, né? Ou científicos, em local e prazo pré-determinado mediante fiscalização, tá? Então, ó, sempre o quê? Quadradinho. Local, finalidade, né? Ritualístico, medicinal. Lembra disso, tá? Bora lá. Bom, gente, vai falar um pouquinho do CISNAD, a lei, tá? Aí vai trazer as preocupações que eu falei com você sobre a questão do usuário, né? A reinserção social, né? A repressão, lembra que a gente falou, né? A prevenção, a repressão. Que prof, que você fez, tá? E depois, tá? Você lê com calma, tanto a sua apostila quanto a lei em relação a isso. Mas o que eu quero, né? A sua total atenção agora, querido aluno, é que nós vamos falar da onde a prova mais gosta, tá? A prova gosta de perguntar isso, mas o que eu vou falar para você agora é o que a prova mais gosta de perguntar, tá? Vamos com calma, vamos com calma. Muita hora nessa calma. Eu vou apagar meu quadro para eu poder rabiscar bastante e você não esquecer. Vamos lá. Vai achando já no seu vademecum o artigo 28. Gente, prestem atenção numa coisa, tá? Como eu disse pra vocês no começo. A Lei de Drogas e a Lei Maria da Penha, elas têm praticamente a mesma idade, tá? 17 anos aí. 17 anos e elas ainda despencam em concurso, tá? Nunca perde a graça, nunca sai de moda. Vamos lá. Artigo 28. O artigo 28 fala de quem? Do usuário. Bora prestar atenção aqui. Vamos já pular para o artigo 28. Para juntos fazermos a leitura. 8 vai. Já acho. Uma hora eu acho. Cheio. Esse é o artigo que vai falar sobre a repressão da conduta do usuário. Vamos ler junto. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas,
Portaria 344. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, lembra dessa palavra. Consumo pessoal. E agora vamos ver quais são as penas, então. Vou fazer até coloridinho. Advertência. Uma mijada. Prof, que feio. Mas é isso. Advertência. Mijada. Uma prestação de serviços. E medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, né? De programas. Tá. Essa é a penalização ao usuário, tá? Até aí tudo bem, né? Mas você também está estudando o Código Penal, né? A lei de introdução, enfim. E agora preste atenção que a gente vai separar o homem do menino, tá? A lei de introdução ao Código Penal vai definir o seguinte para você. E todo o pulo do gato tá aqui, tá? Toda a discussão do Supremo tá aqui. Caiu na minha prova em 2014, vai cair na sua deste ano. Vai cair, então pega o pulo do gato. Prof, você disse que era separar o homem do menino, agora é o pulo do gato, tá? A lei de introdução ao Código Penal vai dizer para nós que crime é tudo aquilo que é punido com reclusão ou detenção. E daí, além do crime, nós temos as contravenções penais. Que é tudo aquilo que é punido com prisão simples. Adoro essa palavra, uma prisão simples. E uma multa. Tá. Penalização do usuário. Advertência, prestação de serviços, medida educativa de comparecimento ao programa. Crime para a nossa legislação é reclusão, detenção. Contravenção, prisão simples e multa. Isso aqui é reclusão. Tô fugindo da câmera. Isso aqui é reclusão, detenção, prisão simples ou multa? Não, isso aqui é uma mijada. Isso aqui é prestação de serviços, é reclusão, detenção, prisão simples e multa? Não, não é. Medida educativa de comparecimento em programas é reclusão, detenção, prisão simples ou multa? Também não é. Logo, o que é isso aqui? Que conduta é esta aqui, que não é nem isso e não é nem isso? Essa é a discussão dos nossos 17 anos de lei de drogas. Literalmente a discussão. Por quê? Porque isso está em pauta lá no STF, tá? Gente, se não é um crime, se não é uma contravenção, o que é? É aí que a gente vai explicar para você, aluno, tá? Bom,
Para explicar o que é o artigo 28, nós temos basicamente 3 correntes. Ai, prof, começou essa história de corrente. Começou. Isso caiu na minha prova, tá? Caiu na minha prova de delegado aqui do Paraná em 2014. Tá? Então tá caindo desde 2014, o Supremo tá discutindo isso agora em 2023. Passou-se um tempo, vai cair na sua prova, porque ainda não caiu de moda, né? Ainda estamos falando sobre isso, tá? 3 correntes para explicar o que é isso. Bora aprender? A primeira corrente vai nos dizer que esta conduta do usuário, em que pese não ter reclusão nem detenção, em que pese não ter uma prisão simples e multa, ela é um crime, tá? A primeira corrente vai dizer que é um crime, tá? E o que aconteceu? Despenalizou. A pena não é como a gente está habitualmente acostumado, né? Ou como assim a lei determina que seja, né? Tem uma diferença. Então vai dizer, não, é crime sim. Essas condutas ainda são, né, objeto de repressão por parte do Estado, né? O Estado ainda não tolera esse tipo de situação, portanto, ainda é considerado uma conduta contrária à norma, né? Uma conduta criminosa. Porém, a pena é diferente daquilo que nós estamos habituados, tá? Então, essa é a questão da despenalização. Onde que predomina isso daqui? Nos concursos, ainda na STF, ainda na doutrina. Ainda é a explicação que a maioria das pessoas adota, tá? Mas como no direito, sempre temos várias opiniões. Aí nós temos uma segunda, tá? Que fala o seguinte: se não é isso e não é isso, é o quê? É sui generis. É literalmente sui generis para esta corrente, tá? É algo diferente, né? Não é na forma como nós estamos habituados. Não é um crime, é um comportamento sui generis, tá? E temos a terceira corrente, que usa a palavrinha eu odeio essa palavra, porque eu acho ela muito difícil e eu nem sei se ela existe no dicionário. Descarcerização, tá? Por quê? Porque, veja, a penalização para o usuário, tá? Uma advertência, uma prestação de serviços ou uma medida educativa, não tem cárcere. Nós não temos cadeia para o usuário. Portanto, não tem conduta privativa de liberdade, tá? Mas tem uma penalização, né? Mas foi uma descarcerização. Mas lembra, essa daqui é ainda a que mais pega, tá? E agora, por que eu trouxe essa discussão para vocês? Porque isso vai cair na sua prova, porque isso está sendo objeto de discussão aonde? Lá no STF, tá? Isso é bem recente. Bom, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Não, prof, deixa aí. Vamos fazer embaixo, então? Vamos. Vamos anotar aqui, ó, asterisco da prof. STF. O que o pessoal lá está debatendo? Eles estão debatendo a questão da constitucionalidade do artigo 28, tá? Por quê? Porque tem se discutido, né, se ele não é desproporcional, tá?
Porque quando a gente fala sobre a questão do usuário, a gente tem como um objeto material a saúde, né? A gente tem ali, né, uma preocupação com a saúde pública. Porém, quem que tá usando a droga? É a pessoa, né? Ela tá interferindo na sua esfera? Não, ela tá prejudicando a saúde dela. É isso que está sendo debatido, tá? Então, até onde essa conduta de punir o usuário, até onde o usuário é lesivo para que o direito penal tenha que intervir? Tá? Gente, essa é a discussão lá, tá? Não é minha opinião pessoal. Eu não vou dar a minha opinião pessoal sobre isso aqui, não é o momento para isso, tá? Mas você está estudando para concurso, você tem que saber e você tem que se fazer essas perguntas. Até quando a conduta do usuário interfere na minha vida, na minha saúde? Né? Será que não é só na saúde dele? O quão lesivo é, né, essa conduta do usuário que a gente precisa colocar o direito penal em alguma forma de penalização para ele, tá? Por que então o STF está discutindo a questão da vamos colocar assim, né, a inconstitucionalidade? Gente, ainda não está firmada a discussão deles, né? Eles estão caminhando para isso. Inconstitucionalidade. Por quê? Como eu disse, a questão de ser desproporcional a questão de também ser uma estigmatização da figura do usuário. Porque lembra, no começo da aula eu já disse para você, essa lei, ela veio diferente da legislação anterior, da forma como ela olha a pessoa que faz uso, né? É um problema de saúde pública? Né? Nós temos que olhar para a questão do usuário, né? Interfere na segurança pública, sim, mas também interfere muito na questão de saúde, né? E a pessoa que tem, né, o problema relativo ao uso de drogas, ela fica muito doente, né? A gente vê aí os danos do crack, por exemplo, né? O que o crack faz com a saúde da pessoa, né? Que o crack acaba refletindo bastante na aparência direto, né? Mas todas as drogas aí podem ter uma consequência, a depender, né, do momento que é usada, enfim, como ela é usada, uma predisposição da pessoa a desenvolver ali alguma questão, né, de saúde mental, enfim. Então, a questão do usuário, né? O quanto a gente deixa o usuário estigmatizado. Tá? E eu não vou aprofundar muito nisso daqui, porque vai fugir um pouquinho do objeto da nossa aula, né? Mas a gente sabe que às vezes a questão, né, da punição, ela tá muito ligada com critérios raciais, infelizmente, né? Então, é por isso que tá essa preocupação, né? A gente tá conseguindo atingir, essa finalidade aqui, ela tá servindo, né? Ou a gente só tá estigmatizando? Até onde a gente está conseguindo melhorar as coisas, né? Tem que ser para melhor. A legislação, ela tem que ser para melhor. Né? Então, talvez a gente esteja errando em alguma coisa quando a gente pune determinadas condutas. É isso que está sendo discutido, tá? O que mais? A questão da autonomia privada. Prof, agora ficou feio. Autonomia privada. Do tipo assim, quer usar, use, o problema é seu, tá? Autonomia privada é a sua saúde, tá? Como eu disse, não estou dando minha opinião pessoal, a minha opinião pessoal vai ser guardada, mas é objeto de discussão, tá? E pode ser que caia uma prova discursiva, por exemplo. Isso aqui, ó, caiu pra mim uma prova discursiva, tá? Então, atenção no que tá acontecendo lá no STF, tá? E o que eles estão falando lá no STF, que eu acho bem importante também a gente trazer aqui, tá? Eu vou seguir na leitura do artigo 28, para daí a gente falar mais um pouquinho sobre o que está acontecendo lá no STF. Vamos dar mais uma lidinha aqui, tá? Então, já falamos aqui, né, das penas.
As mesmas medidas submete-se a quem? Para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe. Vamos falar sobre isso no STF também, quando voltarmos aí a falar do STF. A preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Atenção aqui, ó. Asterisco da prof. Quando eu falo de lei de drogas, eu gosto muito de falar desse parágrafo 2º, tá? Ele é muito importante para o profissional do direito, porque é onde a gente vai analisar determinadas questões, principalmente para separar a conduta de um usuário para a conduta de um traficante. Lembrando que o tráfico é um crime equiparado a hediondo, né? Então existe uma questão de gravidade aí. A gente tem que analisar com muito cuidado, tá? Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Eu vou pular um pouquinho rapidão pro artigo 5.2, tá? Acho que é o 5.2. Prof, não confunda os artigos. Prof, você errou o artigo. Deixa a prof lembrar qual que é o artigo. Não, é esse daqui. Prof, você realmente errou o artigo. Era o 5.2 mesmo. Prof, você acertou, prof. Eu falei que você tinha acertado. Aqui a gente já tá falando do tráfico, tá? E vai... Aqui a gente tá falando aí do delegado, tá? Artigo que a gente estava vendo antes falou da questão do juiz, aqui falou do delegado, tá? Mas quando o delegado prende alguém ou vai relatar o seu inquérito de tráfico, para ele dizer que aquilo era um tráfico, para ele concluir que o comportamento daquela pessoa era um tráfico e não um uso, o que ele tem que olhar? Mesma coisa que está no artigo anterior. Quantidade, natureza da substância, local, condições em que se desenvolveu a ação criminosa, circunstâncias da prisão. É praticamente o que nos fala ali o parágrafo 2º do artigo 28, tá? Vamos voltar ali. Né? Para determinar, então, se era um consumo pessoal e lá depois para determinar se era um tráfico, o juiz atenderá à natureza, a quantidade e a substância apreendida, tá? Atenção nisso. A lei te dá um norte, tá? E qual que é o critério utilizado? É a análise policial/judicial. Vai cair para mim, lá na delegacia, eu vou analisar e vou dizer se aquela quantidade de droga, se eu entendo que aquela quantidade de droga, pelas circunstâncias da prisão, pelas circunstâncias da situação, pela natureza da droga apreendida, pela espécie da droga apreendida, né? Eu vou olhar aquela situação e vou dizer se é um tráfico ou se é um uso, tá? Posteriormente, o juiz vai fazer a mesma coisa, tá? Então, nós temos aí um critério que é a análise policial judicial. Então, atenção nisso, tá? E por que isso é importante, tá? Então, quando cai alguém com droga, a gente vai ver as circunstâncias, a natureza da droga, né? Colocar tudo junto aqui, né? As condições da prisão, antecedentes, e por que isso também? Bom, como eu disse anteriormente, quando a gente falou da questão dos rituais, né? A droga para fins ritualísticos, o nosso país é enorme, né? Gente, determinada quantidade de droga na capital de um estado e determinada quantidade numa região do interior podem significar coisas bem diferentes. Mesma coisa a natureza, né? Aqui a prof tá na cidade de Cascavel. Cascavel é oeste do Paraná. 1 hora de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está do lado do Paraguai e da Argentina. Vocês acham que aqui, nesta região, movimenta muito ou pouca droga? Muita droga, né?
Normalmente quando cai malas, carros, toneladas, carretas, maconha, cocaína, né? E mais do que isso, 1 quilo de maconha e 1 quilo de cocaína é a mesma coisa? Jamais, né? Primeiro porque são drogas diferentes e segundo, valor diferente. Que toda a questão é diferente. Quantas buchas podem ser preparadas a partir de 1 quilo de cocaína, tá? Região de fronteira para região de capital, são coisas bem diferentes, tá? Então, lembra, tem que ser analisado o caso concreto, a situação no caso concreto, como se deu, né? Como que o cidadão caiu na situação, tá? E por que isso? Porque está sendo trazido à tona também, lá no STF, principalmente pelo Alexandre de Moraes, um critério para a gente definir em relação à maconha, né? Ele, não, peraí, vamos ser mais objetivo aqui em relação à maconha, tá? E qual foi a sugestão ali? Para que fosse autorizado em torno de 25 a 60 gramas de maconha. Isso aqui mais ou menos, né? Um pouco menos. Ou 6 plantas fêmeas. 6 plantas fêmeas de maconha, né? Para que esse fosse um critério para definir se aquela situação é um uso, é um tráfico. Ele tinha entre 25 a 60 gramas de maconha. Eram 6 plantas fêmeas, né? Lembra sempre, gente, né? A lei já disse isso, porque isso e isso pode ser diferente em determinados locais do país, tá? Prof, mas por que plantas fêmeas? Porque as plantas fêmeas que têm a concentração de canabidiol e THC maior, tá? Mais concentrado. 25 a 60 gramas. Como é que se deu essa situação? Será que o traficante não vai fracionar mais essa droga, distribuir ali, né, entre as mulas dele ali, né? Como é que vai ficar? Será que a gente não tem como enganar um critério desses? Né? São discussões que eu tô trazendo para você pensar, tá? Eu não tô dizendo se eu concordo ou não concordo, tá? Tô só trazendo para você pensar. Olha lá quanto que dá umas 60 gramas, 25 gramas, né? Quanto que um usuário consome durante o mês, né? Então, qual é a droga, né? Por exemplo, 25 gramas de cocaína é uma coisa, né? Lembra? Mas aqui, né? A discussão da STF, essa daqui foi especificamente para maconha, tá? Mas para você ter ciência de que isso está acontecendo, de que está sendo discutido, né? Isso vai interessar para sua prova, isso vai cair na sua prova e você tem que saber, tá? Você tem que saber que talvez ali a sua prova traga uma questão, né? Nesse sentido aqui, talvez um pouco mais subjetiva, um discorra sobre isso, né? Um discorra sobre o que o STF está pensando, fazendo, né? Mas é uma tendência que se declara inconstitucionalidade, tá? Já tá nesse sentido, tá? Bom, mais umas coisinhas que eu quero que vocês guardem acerca da conduta do usuário. Aí a gente conversou bastante sobre essa conduta, porque essa conduta cai, né, gente? Como eu disse, estamos aí praticamente 17 anos com esta lei. Vou anotar aqui no cantinho. 17 anos com esta lei. E ela não saiu de moda. E nem poderia, né? Ainda é uma coisa muito atual no nosso país, né? E vai cair, tá? E vai cair. Vamos lá. Mais umas anotações importantes sobre o usuário que eu quero que você guarde. Lembra lá? Vamos voltar aqui na lei. Volta. Olha lá quais são os tipos penais que a lei traz. Os tipos penais não, né? Quais são os verbos que a lei traz? A lei fala em adquirir, comprar, né? Guardar, ter em depósito, que na minha opinião é a mesma coisa que guardar, mas enfim. Transportar, vai lá com o beck na bicicletinha. Trouxer consigo, né? Para consumo pessoal. Ali fala consumir. Ali fala fumar. Ali fala cheirar. Não, tá? Não fala. Então, se você fala assim, se a questão te trouxer
Quem fumou para consumo pessoal. Que conduta é essa? Essa conduta é atípica, tá? A lei traz especificamente os verbos adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo, tá? Então presta atenção nisso. Por quê? Porque também pode vir na sua questão o seguinte: ah, o policial abordou o cidadão porque sentiu o cheiro de maconha, achou um deschavador. Ah, mas isso indica que ele fumou maconha. Fumou maconha é conduta típica, tá? Ah, mas ele adquiriu, ele trouxe consigo, né, para usar, tá. Mas daí são atos pretéritos. Os atos pretéritos não podem ser punidos. Você não pode ser punido lá, fazer um TC porque sentiu o cheiro de maconha perto de você e você tinha um papel seda, né? Não pode, tá? São atos pretéritos. Consumir não é crime, tá? Outra coisa que eu acho importante, tá? A conduta do usuário, ela é sempre dolosa. Não existe um usuário culposo, tá? Uma outra discussão é quando a gente vai falar da questão da imputabilidade, tá bom? Mas daí são outras questões, tá? Agora, a conduta do artigo 28 é dolo. É dolo, tá? E mais uma coisa. Como não tem pena de reclusão ou detenção, né, especificamente em anos, né, isso daqui vai ser como? Abordei uma pessoa que tinha uma quantidade de maconha para consumo, levei para a delegacia, o que o delegado faz? Termo circunstanciado. Ai, prof, mas é que o usuário, ele disse que ele não vai comparecer na audiência. E se for, por exemplo, assim, uma desobediência, né, e ele se recusa a comparecer na audiência, vai ser feito flagrante, né? Se ele se recusa a assinar ali, vai ser feito flagrante. Isso em situações normais, né? Uma desobediência, um desacato, né? Penas que não ultrapassem 2 anos, que seria um TC. Se a pessoa se recusa, né, a prestar ali o comprometimento de comparecer em audiência quando intimada, vai ser lavrado flagrante. Mas se o usuário recusar, prende em flagrante o usuário? Gente, nunca, cuidado com isso, porque tem algum tipo de privação de liberdade aqui? Não tem, então é completamente incompatível fazer um flagrante de uso. É incompatível, tá? O que pode acontecer, às vezes, uma situação de violência doméstica, ele está sendo preso pela Lei Maria da Penha, aliás, né, por uma conduta criminosa, que também, né, se enquadra ali, tipo, agrediu a companheira e junto com ele tinha um beck. Vai ser autuado também pelo artigo 28, porém, o flagrante dele está sendo lavrado pela conduta, né, de violência doméstica, tá? Tava portando uma arma e tinha uma bucha de cocaína. Foi preso em flagrante por conta da arma, autuado também, juntamente na situação que vai ser apurada a questão, né, de ter consigo, né, a bucha de cocaína, mas só pela conduta do artigo 28, ninguém é autuado em flagrante, mesmo que se recuse, tá? Libera, o usuário não fica preso nunca. Não fica preso só pelo uso, tá? Então, cuidado com isso, tá? Sempre um TC, tá? Bom, gente, espero que tenha ficado claro, tá? Atenção para essas questões do usuário, tá bem em alta isso daqui. Dá uma lida lá no site do STF, tem bastante informação lá. Leia a sua apostila, tá? Gente, separamos o homem do menino aqui. Pra você saber, tenha atenção nessas partes. Esteja atento a isso daqui despenca na prova. Despenca. Prof, você sabia responder? Sim, a prof passou no concurso, então a prof sabia.
né? A prof prestou atenção quando a prof dela falou nisso. Então você preste atenção na sua prof agora, que vai cair, tá? Vai cair. Atenção ao artigo 28. Ele é muito importante e ele tá, ó, tinindo aí, tá? Então, na próxima aula, vamos estudar a conduta do traficante e outros crimes e outras coisas, porque a lei de drogas é muito bacana de estudar.